Aqui em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim. Ele pede um movimento, obviamente que não é um mero movimento físico de caminhar na direção dele, até porque ele não está mais encarnado entre nós, mas através de seu Espírito está em toda parte. Ir a ele é um movimento íntimo do coração. A fé é um movimento do coração em direção a Cristo. Fé não é uma coisa passiva na Bíblia, é uma coisa ativa. Existe uma fé que é passiva, é aquela em que você só balança a cabeça e diz: eu concordo, foi assim mesmo. Mas mantém-se na indiferença ao que lhe está sendo apresentado. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe, eles assentem a isso, eles concordam com isso e estremecem. Mas essa fé que os demônios têm não cria nenhum movimento íntimo deles em direção a Deus, em direção a Jesus. Por isso a Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe, não dizem que os demônios creem em Deus. Eles creem que, num fato da existência de Deus, mas em quer dizer indo para dentro. Eles não creem indo para dentro, para a direção de Jesus. É preciso crer em Jesus, crer indo para dentro de Jesus, para onde Jesus está. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, note, creia que Ele existe. Então a fé sem a qual é impossível agradar a Deus envolve um desejo de se aproximar dEle crendo que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador, abençoador daqueles, note, que o buscam. Sempre se presume na fé salvífica que eu estou me aproximando de Deus, que eu busco a Deus e que eu confio que você é aceito por Ele, você é recebido por Ele, que Ele não vai me rejeitar. Como Jesus disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, um movimento de entrega, um movimento de rendição em direção a Cristo. Aquela época, nos campos de batalha, ainda não existia o costume da bandeira branca. Quando um exército queria se render a outro, eles soltavam suas armas, levantavam as mãos e caminhavam na direção do exército vencedor, como uma entrega. Jesus está dizendo: venham a mim, se entreguem a mim. Vocês não podem se salvar, mas eu posso. Vinde a mim. Note que ele não disse: ide a Pedro, a João, a Maria. Vinde a mim. Não há nenhuma orientação ou diretriz de Jesus para nós irmos a outra pessoa, mas sempre um convite para ir a Ele. Vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Embora, num certo sentido, Jesus esteja convidando todos os homens a virem a Ele, no outro Ele está convidando um público restrito. Ele está convidando os que estão cansados e oprimidos. Os cansados e oprimidos aqui são aqueles que já foram fustigados pela lei. Jesus veio para todos salvar. Mas como eu disse, ninguém vai querer ir a Jesus sem antes saber por que precisa ir até Ele. O que Ele fez que nós não poderíamos ter feito por nós mesmos, sem que nós tenhamos a expectativa de salvação, o desejo de sair da condição miserável em que nos encontramos, não teremos interesse de ir a Cristo. Então Ele está convidando pessoas que até pela descrição nós percebemos que são pessoas que deveriam ver nele esperança. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Cansar indica um trabalho precedente. Quem cansa é quem trabalhou para alguma coisa. Jesus está, portanto, falando a pessoas que tentaram, por meio de suas obras, serem diferentes, que tentaram achar salvação pelos seus recursos, mas falharam sempre.
Pessoas que ouviram os clamores da lei, os terrores da lei para os descumpridores de seus preceitos, que quiseram fazer a coisa certa, mas que viram que estavam cativos ao pecado, estão esgotados, cansados e oprimidos. Estão oprimidos pelo fardo da culpa, que continua, pelo fardo da impotência, que continua. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Note, a promessa é de que Ele vai fazer algo. Venham a mim e eu vos aliviarei. Não é venham a mim e façam mais alguma coisa, venham a mim. Não é eu vou fazer isso por vocês e vocês completam. Ele fará tudo e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Interessante que no verso 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era aquela correia que se punha no pescoço do escravo. Obviamente isso era colocado no escravo contra a sua vontade, mas Jesus está dizendo para aqueles que devem vir a Ele, para que livremente tomem o seu jugo. Ou seja, me recebam como Senhor. Jesus não quer ser Senhor à força de ninguém. Tomai sobre vós o meu jugo, coloquem a correia no pescoço, se submetam. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, aqueles que estavam oprimidos seriam aliviados. Aqueles que estavam cansados, em Jesus encontrariam descanso para as suas almas. Encontrariam paz e segurança. Esta é uma promessa de que o crente tem certeza de salvação. O crente não é alguém que vive aqui angustiado, lutando para ser salvo, sem nunca saber que foi. O crente é alguém que foi a Jesus e foi aliviado do fardo que o oprimia, do peso da culpa, porque recebeu perdão e sentiu o perdão de Deus na sua alma. É alguém que já não está mais esperando ser salvo por suas obras, mas está descansando na obra de Jesus, está confortado pela promessa de Cristo, e encontrareis descanso para as vossas almas.